dia, graça e paz, sejam bem-vindos ao devocional da Igreja Verbo da Vida, aqui em Senhor do Bonfim. Nós estamos na manhã do dia 31 de outubro e nós estamos começando o nosso devocional, dando continuidade à leitura do livro de segunda carta de Paulo ao Timóteo. Estamos fechando a carta de Paulo a Timóteo, a primeira e a segunda. E já concluindo, gente, quanta coisa poderosa nós aprendemos aqui em Timóteo. Eu, particularmente, tenho paixão pela segunda carta de Paulo ao Timóteo, por causa também desse sentimento que está envolvido, dessa mensagem mais específica e mais direta, até porque o Senhor falou comigo, de forma bem particular, usando esse texto da carta de Paulo a Timóteo. Então, nós estamos fechando essa carta hoje, nós vamos ler o capítulo 4 e quero pedir a você que já venha junto conosco fazer essa leitura, meditação, aplicação e memorização. O versículo de ontem que eu memorizei foi aquele, que toda a escritura, ela é útil para a correção, para a instrução, para a edificação na justiça. Então ela é boa, a palavra de Deus, toda ela é inspirada por Deus e é útil para corrigir, para edificar, para nos endireitar e para nos colocar, nos mostrar o que está errado na nossa vida e nos ensinar a fazer o que é certo, Esse foi o versículo de ontem para memorizar. Hoje nós vamos ler o capítulo 4 e no capítulo 4 nós temos algumas instruções finais. Vamos ler? Primeiro nós vamos orar. Deixa eu abrir lá 2 Timóteo, capítulo 4. E são 22 versículos e nós vamos ler ele todo, tá bom? Pai, muito obrigada no nome de Jesus, Senhor. Eu te dou graças nesta manhã maravilhosa de sol claro, uma manhã ensolarada. E eu te agradeço porque a tua bondade e a tua fidelidade sempre nos seguirão todos os dias da nossa vida. Pai, nós estamos tão felizes, Pai, nesta manhã, compreendendo que Tu és a nossa força, Tu és a nossa rocha firme, Tu és a rocha firme onde nós podemos colocar toda a nossa expectativa. Tu és a Tua palavra, Senhor, ela é âncora para as nossas almas, para a nossa alma, de modo que nós não teremos uma alma desesperada, uma alma dobre, porque nós estamos firmados em princípios eternos, nós estamos firmados numa palavra inabalável. Pode vir vento, pode vir tempestade, mas nós estaremos seguros aqui, firmados nessa rocha eterna que é Jesus. Eu te agradeço porque a pessoa do Espírito Santo, o poder de Deus, ele está disponível para nós, ele é uma pessoa e ele nos ajuda a compreender as Escrituras, ele nos ajuda a revelar, a entender essa palavra, para que nós venhamos a vivê-la sem restrição, Senhor. Nós queremos crescer na aplicação da Tua palavra, no entendimento da Tua pessoa, Senhor. Nós queremos Te conhecer cada vez mais. Muito obrigada em nome de Jesus por essa manhã, pela esperança, pela alegria e pela disposição. No nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai. Obrigada. Depois de fazermos a oração, vamos de leitura, vamos fazer a leitura, Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, nós estamos no capítulo final da segunda carta de Paulo a Timóteo. Como nós fazemos durante todo este ano, nós vamos concluir o Novo Testamento, a leitura, a meditação e compreender as Escrituras, aquilo que o Senhor está falando conosco. Sempre nós utilizamos um acróstico, um acrônimo como papel move. Papel move é PAPELMOVE. Papel move, que é para nos conduzir, é uma forma de nos conduzir na reflexão. Bom dia, irmão Sérgio, graça e paz. Seja muito bem-vindo. É muito bom receber vocês aqui que estão chegando. Olha o pessoal chegando. Pastor Adriano, o irmão Sérgio, tem outras pessoas chegando já para fazer a leitura juntamente conosco. Olha só, vou fixar aqui o comentário. Esse daqui é a referência de hoje.
Quem chegar já pode ir abrindo. Quero declarar sobre alegria e paz, sobre você que está chegando, sobre a minha vida também. A Bíblia diz que o cristão é conduzido por alegria e paz. Então, que não falte alegria, que não falte paz na nossa vida. Ela é um fruto do Espírito recriado em Cristo Jesus. Nada pode tirar nossa alegria, nossa paz, porque nós somos cidadãos dos céus e nada pode nos abalar, não é verdade? As coisas podem até tentar, né? Como a palavra diz que quem está firmado na rocha, pode vir vento, pode vir tempestade. Na verdade, virão os ventos, virão as tempestades, as chuvas fortes, torrenciais, mas nós estaremos o quê? Firmados nele, firmados em Cristo. Então, nós estamos sempre com essa disposição, porque sabemos que o nosso reino é inabalável, a palavra ela é imutável, Deus não muda e nós estamos firmados nisso que não muda, por isso nós podemos permanecer em alegria e paz. Amém? Então, quero dar as boas-vindas a todos. Sejam todos bem-vindos. Você percebeu a leitura de ontem? Gente, que foi aquilo, hein? O perigo dos últimos dias. Paulo estava escrevendo para Timóteo: olha, Timóteo, não vai ser fácil ser cristão nos últimos dias, porque as pessoas serão egoístas, amantes de si mesmas e do dinheiro apenas. Aí, por causa que elas começaram a amar a si mesmas e ao dinheiro, todo tipo de situação começa a acontecer. Então, ele fala de um tempo bem difícil. Na verdade, não é tão difícil imaginar, porque hoje a gente já olha e a gente já consegue perceber que, de fato, muita gente não quer muita coisa com Deus, né? Na verdade, muita gente quer mesmo ganhar dinheiro e muita gente quer mesmo reivindicar, né? O bel prazer. Mas nós precisamos estar sóbrios, nós precisamos estar entendendo os tempos, né? Aprendendo a ler os tempos, para que a gente não viva de outro modo. E ele ele fala com Paulo, diz assim: você não. O mundo pode estar decadente, mas você, Paulo, ou você, Timóteo, e você, cristão, que está ouvindo a palavra hoje, você precisa estar firmado naquilo que você acreditou. Você aprendeu de mim. Você aprendeu de mim, você me conhece, você sabe que a minha vida, Paulo escrevendo para ele, dizia assim, né? Que a minha vida eu vivi como um testemunho. Eu sou perseguida por causa de pregar o evangelho, por causa que estou pregando as boas novas de Cristo. Então, é natural que quem queira viver piedosamente sofra perseguição, né? E aqui no capítulo 4, ele vai encerrar a carta falando o que? Mais instruções. Vamos lá? Ele diz assim, ó: portanto, eu insisto diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando aparecer para estabelecer o seu reino, que pregue a palavra insistentemente. Eu vou mudar a versão, que aqui eu estou na Nova Bíblia Viva, eu vou colocar aqui na NVT. Ele diz assim: eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer seu reino. 2 pontos. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não seja. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino. Eu quero falar desses pontos logo, porque é isso que nós precisamos atentar para fazer. Observe bem a instrução. Ele diz, olha, eu quero falar, instruir você na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus, que vê todas as coisas. Pregue a palavra. Esteja pronto, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, você pregue a palavra em todo o tempo. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Esse aqui é o detalhe. Ontem nós vimos que Paulo dizia para ele não se envolver
deixar, né, evitar as armadilhas da vida, são as discussões tolas e ficar naquelas contendas de palavra, né? Mas ele encoraja Timóteo a ensinar a palavra em todo o tempo. Por exemplo, as pessoas muitas vezes não sabem, mas o fato de eu ensinar a palavra com paciência, com cuidado, né, ensinando a elas o que a palavra de Deus diz, pode ser que traga luz para alguns, pode ser que a gente consiga trazer, salvar alguma pessoa, né? Por quê? Porque nós precisamos mesmo corrigir. Olha, a palavra de Deus não diz assim, a palavra de Deus não diz isso. Quando a gente fala isso, as pessoas chegam e se remexem nas suas cadeiras porque elas não querem ser guiadas pela palavra, né? Muitas delas. Outras estão ávidas, elas ouvem essa instrução e elas se contraem, tipo assim, elas tornam o coração contrito e ela diz é verdade, Deus é bom. Mas a gente precisa corrigir, repreender. Repreender, sabe o que é? É trazer uma repreensão dizendo isso não é verdade. É quando você coloca a verdade, você repreende essa pessoa, você adverte essa pessoa de que ela precisa ver, observar de outro modo, mas sempre com paciência e bom ensino, né? Ontem nós, na verdade, sábado, nós estávamos nos encontrando, as mulheres, e estávamos conversando sobre isso, né? Quando Paulo orienta Timóteo a suportar o sofrimento, a gente precisa entender que essa é uma forma de manifestar o poder de Deus. Porque quando nós que estamos falando a verdade, né, estamos em nome do Senhor Jesus falando a verdade e as pessoas nos perseguem, nós precisamos suportar com paciência e sofrer em silêncio. Porque o próprio poder de Deus vai poder agir por nós. Sabe aquela história do leão? Não precisa você proteger o leão. Liberte o leão e ele se defende. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer aquilo que ela foi designada para fazer. Então, quando eu e você, por causa de Jesus, a gente é perseguido, mas veja bem, perseguido por causa da justiça, porque a gente ama Jesus e quer viver de acordo com os princípios. A gente precisa fazer o quê? Ficar em silêncio, sofrer em silêncio. Na verdade, não é ficar caladinho assim, não. Você pode fazer os meios legais, mas você não vai se justificar, você não vai ficar trocando discussões, porque isso não combina, né? No 3 ele diz, sabe por quê? Que você precisa corrigir, exortar, ensinar, né, essas pessoas, repreendê-las, encorajá-las. No 3 diz, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos, né? Em outras versões dizem assim, e correrão atrás, deixa eu ver aqui na outra versão o que é que diz. Correrão atrás daqueles que simplesmente compreendem as suas ideias tolas, né? Vamos dizer. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Esse é o meu versículo de hoje que eu vou marcar, que eu vou pegar para memorizar. Você já pode ir vendo qual é o seu, você já pode ir meditando nisso, né? Descobrindo como é que você vai aplicar, o que é que instrução poderosa Deus está trazendo para a sua vida hoje. Amém? Aí diz assim: agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Aí aqui vamos partir para as palavras finais de Paulo. Ele diz assim: por favor, venha assim que puder. Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia e Tito foi para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso.
Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei com Carpo em Troade. Traga também meus livros e especialmente meus pergaminhos. Alexandre, o artífice que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo que dissemos. Na primeira vez que eu fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou, todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem. E ele me livrou da boca do leão. Assim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para seu reino celestial. A Deus seja a glória para todo sempre. Amém. Aí ele diz: envie minhas saudações a Priscila e a Áquila e à família de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. Eubulo lhe manda lembranças, e também Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Que o Senhor esteja com seu espírito e que a graça esteja com todos vocês. Olha só, gente, o que a gente percebe, o que os estudiosos dizem, os comentaristas bíblicos, as pessoas que se aprofundaram em estudar as escrituras, eles dizem que logo depois que ele escreveu essa carta, ele foi decapitado. Ele foi morto, né, por Nero. Nero era um dos nomes mais adorados e conhecidos naquele tempo. Nero era o imperador de Roma, né, que determinava as coisas e perseguia, inclusive perseguiu fortemente os cristãos. Ele foi muito tirano com os cristãos. Ele fez de tudo para incriminar e tornar muito difícil a vida dos cristãos. E era um dos nomes mais conhecidos daquele tempo. E quem era Paulo diante de Nero? Paulo não era nada, não era ninguém, ele era simplesmente mais um pregador itinerante, né? Ele viajava, era um missionário, a gente sabe das viagens missionárias. Quando ele foi preso, ele estava realizando sua missão, anunciando a verdade em vários lugares. E sabe uma coisa que eu estava meditando, porque eu estava lendo aqui sobre isso? Nero era um dos nomes mais conhecidos e Paulo simplesmente um pregador que não tinha muita influência. Na verdade, ele teve depois, né? Hoje, as pessoas, né, muito tempo depois, as pessoas colocam seus... Ele estava observando assim, as pessoas colocam o nome dos seus filhos de Paulo. Mas Nero, ninguém coloca, dificilmente, na verdade, dão nome aos cães, né? Os nomes aos cachorros. O cachorro não tem nome? Então, hoje, muita gente usa o nome Nero para nomear os cachorros, os animais. Mas nos filhos, ninguém quer colocar o nome Nero por causa... É igual Judas. Dificilmente você vê alguém, um pai ou uma mãe, querer colocar o nome de um filho de Judas. Assim como também de Nero. Por quê, querido? Porque a própria palavra de Deus vai proteger e vai fazer com que se torne grande, né? O próprio poder de Deus vai guardar aqueles que andam em retidão. Amém, gente? Aí o que é que nós observamos aqui? Qual é a instrução? Olha, essa do início, ela é poderosa. Eu vou advertir você, vou falar de novo na presença do Senhor Jesus, na presença de Deus, na presença dos anjos, na presença de todos. Pregue a palavra, Timóteo, pregue a palavra. Ou seja, não apenas conheça a palavra, não apenas ame a palavra, não apenas leia a palavra, mas transmita aos outros. Compartilhe a palavra de Deus com as outras pessoas e divulgue essa palavra, faça com que ela seja muito conhecida. Pregue essa palavra. Pregar a palavra, querido, não é só no microfone da igreja, não. Quando você compartilha com outra pessoa, quando você fala dentro da sua casa, quando você ensina para os seus filhos, quando você anuncia aos seus parentes, quando você conta para eles, os seus amigos também, você está fazendo essa instrução. Pregue a palavra. Você não está apenas indo para a igreja, você não está apenas lendo Bíblia, mas você está contando, compartilhando, estimulando, ensinando as outras pessoas. Pois ele disse, virá o tempo
em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Ou seja, elas não suportarão ouvir essa palavra. E como elas vão mudar, gente? Então é sobre alcançar a vida delas. Nós já estamos, quem crê em Jesus já está com o passaporte garantido. Ele garante que quem está com ele, quem crê nele, está tudo bem. Não importa o que aconteça, se a gente morre, se a gente vai ser decapitado, se a gente vai perseguido, queimado, a gente já está garantido. Mas e as pessoas que ainda não conhecem, nós devemos não nos calar por causa delas. Aqueles que ainda querem, aqueles que decidirem, nós devemos pregar a palavra. Ele disse, tá vendo? O cenário não vai ser fácil. Porque no capítulo 3, ele desenha esse cenário. Porque as pessoas serão amantes de si mesmas, o mundo vai estar decadente. Inclusive, a mensagem central da segunda carta de Paulo a Timóteo é como os cristãos permanecerem firmes em um mundo decadente, em um mundo cheio de pecado. Como é que os cristãos vão fazer para permanecer firmes? Inclusive, ele fala que no meio de uma geração perversa e corrompida, nós devemos brilhar a luz de Cristo e permanecer firme, não importa o que aconteça. A morte para os cristãos é apenas uma promoção para uma vida muito melhor. Então, nós devemos nos animar com essa palavra, né? Virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Elas não vão querer. Elas vão buscar mestres que digam o que elas querem, né? Paulo estava apostando todas as fichas para que Timóteo desse continuidade ao evangelho genuíno. Exatamente, essa foi uma instrução maravilhosa para que o evangelho genuíno não se perdesse. Não ficasse aí, ó, misturado. Pregue a palavra, ensine do jeito que está escrito, do jeito que você aprendeu, Timóteo. E aí ele diz assim, ó, muitos não escutarão o ensino verdadeiro, eles seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. E o que não falta aí é de mestres dizendo aquilo que você quer ouvir. Não precisa ser tão radical assim. Não precisa, né, você se dedicar tanto assim. Você pode viver uma vida cristã, mas também o que é que custa você, né, tomar uma cervejinha? O que é que custa você viver assim? Não é assim que funciona. O evangelho, ele não diz que é pecado as pessoas tomarem vinho, não diz que é pecado as pessoas beberem alguma coisa alcoólica, mas diante de umas... Hoje, no cenário de hoje, a instrução, se Paulo estivesse escrevendo no cenário de hoje, eu tenho certeza que ele diria, sim, fique longe das bebidas. Porque hoje ninguém tem controle de nada. Hoje tem, vamos beber, cair, levantar e as pessoas afundadas na bebida. O que a bebida, gente, o que os vícios têm feito nas famílias. A gente vê e escuta a história de pessoas que estão sofrendo horrores por causa das consequências da bebida. Então, existem mestres que estão por aí pregando aquilo que você quer ouvir. Não precisa você congregar. O que é isso? Não precisa desse radicalismo todo. Então, essas pessoas que são amantes de si mesmas, elas querem ouvir só o que elas querem. Elas não querem escutar o ensino verdadeiro, né? É um ensino que confronta elas e elas vão dizer, quem é você para querer me ensinar o que é verdade? Eu não sou ninguém, eu estou apenas falando a verdade. Porque se nós queremos, Paulo falou para Timóteo, né, no versículo anterior, se você se abster da imoralidade sexual, como a nossa sociedade está saturada do sexo, ele disse, se você se abster das paixões da juventude, desse desespero pelo sexo, você será um vaso de honra. Eu diria a mesma coisa hoje na questão da bebida. Se você se abster do álcool, se você ficar longe disso, se você disser, não, isso não combina com uma vida cristã verdadeira, eu quero ficar longe disso, eu quero ser diferente, você está protegendo sua vida, seu futuro, sua família, seu casamento, você está protegendo sua fé. Porque, querido, um abismo vai chamando outro abismo. Quem toma um golinho de cerveja, quem se permite, tem gente que tem fraqueza nessa área. Então, sabe o que acontece? O diabo vai trabalhando. Não, gente, o que é que custa? O que é que tem só uma musiquinha do mundo? Não tem nada a ver. Diz que nada a ver o nome de um demônio, né? O que é que tem também o nome de outro demônio? O que é que tem
Então, não tem nada e você, porque é lícito, porque não é pecado, você vai aceitando algumas coisas e daqui a pouco você está num comportamento igualzinho ao do mundo, né? É questão de tempo. Eu prefiro seguir a verdade, sabe? Eu prefiro me abster dessas coisas e ir parar no céu do que desfrutar desses prazeres bobos e imediatos e ir parar no inferno para sempre, sabe? Então é sobre uma vida sobre uma vida de zelo com a palavra de Deus. Sabe como ele falou no versículo 2, no capítulo 2, sobre a disciplina? Ele disse como um soldado, né, que é fiel à missão que recebeu, como um atleta que é disciplinado e diligente com o seu próprio corpo, com as regras da vida cristã, fica dentro da regra da vida cristã, e como um agricultor que não retrocede, mas que permanece. Então, essa é o meu estilo de vida, é o estilo de vida daquele que quer permanecer firme. Por quê? Porque vai ser difícil você aderir, você atender aos apelos da carne e você não enveredar pelo caminho da perdição. É difícil. Então, permanece firme. Aí ele fala, ó, você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Gente, se há uma coisa que hoje vale muito a pena ensinar para os cristãos, e eu digo para mim e para você hoje, mantenha a sobriedade, mantenha a calma, mantenha a serenidade, não é sobre você. As pessoas, elas têm o direito de viver do jeito que elas querem, mesmo que seja um estilo de vida terrivelmente irrepreensível, mas elas têm o direito de escolher. O próprio Senhor deu liberdade. Nós não precisamos querer brigar e corrigir as pessoas, sabe? Eu aprendi que eu não preciso corrigir ninguém, nem preciso mudar a vida de ninguém. Eu só preciso anunciar a verdade. Sabe, como alguém que lê a sentença, como alguém que lê a verdade, eu fui chamada para proclamar a verdade. Não preciso mudar a vida de ninguém. Eu tive que aprender isso porque eu sofria querendo que as pessoas mudassem de vida, mas elas não querem. Algumas delas não querem, outras querem. Então, qual é o nosso foco? Os que querem. Então, os que querem, eles ouvirão. Os que querem mudar, eles vão ouvir a nossa mensagem, né? Então, a gente precisa manter a sobriedade. A gente precisa manter a nossa paz, a nossa alegria. A gente precisa manter o nosso foco, né? Ele diz, olha, trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, aí ele diz, ó, eu já estou no final da minha vida, já estou, né, terminando aqui a minha carreira, a minha vida já está sendo oferecida como libação, né, para Deus. Então eu já estou me despedindo. Então você vê Paulo já se despedindo. E logo depois que ele escreveu essa carta, ele foi morto. Mas as recomendações que Paulo escreveu para Timóteo são excelentes para mim e para você hoje. Mantenha a calma, mantenha a sobriedade, mantenha a alegria. Ele escreve de dentro da prisão uma carta e ele diz que a pessoa deve se alegrar. Então é um tempo difícil, mas nós temos paz com Deus. Nós temos paz, sabe? Nós estamos firmados num reino inabalável. Então não importa o que aconteça, cristão que tem a comunhão do Espírito Santo, que está firmado na verdade, na rocha eterna, ele mantém a paz e a alegria e também a sobriedade. Apesar de tudo, acima de tudo, ele mantém-se sóbrio, ele mantém com seus pensamentos organizados, ele sabe quem ele é e ele não se abala por nada. Então vamos permanecer firmes. A palavra de hoje é o versículo para memorizar. Eu coloquei esse aqui para mim, ó, e o seu? O meu é o 7. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Sabe como é bom você ouvir isso? Porque que é muito bom ele dizer, eu lutei o combate. Então, quando a gente faz aquilo que foi designado para fazer, quando a gente faz aquilo que a gente foi chamado para fazer, a gente chega no final da nossa vida e não fica assim, eu deveria ter feito mais. Não, eu fiz tudo que deveria fazer. E outra coisa que ele diz, terminei a corrida. Não é maravilhoso? Só sabe quem terminou a corrida, quem sabe qual é a corrida que tem que correr. Ele diz que existe uma corrida proposta para todo crente, todo cristão. Deus chamou a mim e a você.
e chama hoje também aqueles que ainda querem aceitar Jesus, aquele que ainda quer se converter, ainda está disponível, ainda está aberto o período das inscrições para você aceitar Jesus, para você se inscrever para ir para o céu, para você entrar nesse caminho, né, para você pegar essa condução que é Jesus, ela vai nos levar até o Senhor, até o Pai, né, até o reino dos céus, um reino inabalável. E ele diz assim, ó, terminei a corrida. Se você não sabe qual é a corrida que você tem que correr, como você vai saber que terminou? Só sabe que terminou a corrida quem sabe qual era a corrida que tinha que correr. Então, Paulo sabia, minha missão, Deus me deu, foi de anunciar o evangelho aos gentios. E ele fez isso até que chegou o dia de ser morto, foi decapitado, mas estava consciente. Eu fiz o que tinha que fazer. E ainda diz, permaneci fiel. Então, olha só, lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Nós precisamos chegar no fim da nossa caminhada fiel ao Senhor. Porque ele disse que se nós o negarmos, ele também vai nos negar. E se nós formos infiéis, ele permanece fiel porque ele não pode negar a si mesmo. Então, vamos permanecer firmes, não vamos abandonar a nossa fé, não vamos abandonar a nossa disposição de servir ao Senhor, de acreditar no Senhor, de permanecer nos caminhos dele, porque nós não temos outro lugar que nos garanta as palavras da vida eterna. Ninguém tem as palavras da vida eterna, só o Senhor Jesus. Então, todos que quiserem ainda, dá para se inscrever, dá para entrar nesse caminho, dá para comprar essa passagem para estar com Deus, no lugar de proteção, de cuidado, no lugar de alegria eterna, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais doença, dificuldade, que é na presença do próprio Deus. Então, o período ainda está aberto, até que dia a gente não sabe, até o dia que Jesus vier buscar a gente, vai se encerrar, né? Assim como foi no tempo de Noé, as portas serão fechadas, né? O tempo, o prazo se encerrará, mas ainda está aberto. Qualquer pessoa que queira se converter, qualquer pessoa que queira se arrepender da sua vida pecaminosa, da sua vida, de uma vida do seu próprio jeito e aceitar aquilo que Jesus está oferecendo, ainda está aberto. O período ainda está aberto. Então, com essa instrução, esse é o meu versículo para memorizar. E o que é que o Espírito Santo falou para você aplicar? Então, aplica. Muda. Ah, eu não sabia, Natália, que eu tinha que correr uma corrida. Então escreve, hoje eu aprendi que eu tenho uma corrida para correr e que Jesus me mostrou. Então corra a sua corrida, querido, e permaneça fiel. Escreve uma aplicação. O que é que você vai fazer a partir de hoje? Que tipo de mudança você vai fazer na sua vida? Não deixa de fazer, porque somos nós os responsáveis por correr essa corrida e por fazer a mudança que tem que ser feita. Amém? Essa palavra de Paulo nos enche ainda mais de fé. É verdade, irmão Sérgio. Essa palavra, ele coloca a gente e diz assim, cara, eu também vou falar isso no final da minha vida. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Sabe, quando a gente faz o que é certo, a gente descansa. Sabe, a sensação que eu dormi essa noite foi maravilhosa, uma sensação tipo, eu não participei do que pode vir a acontecer, eu estou em paz, eu fiz o que tinha que fazer, e então agora eu só descanso, né? Eu agora só descanso, eu vou receber a paz e a alegria, eu recebo e vivo a paz e a alegria que Deus tem para nós, né? Não é bom a gente fazer o que é certo? Quando a gente age da forma da verdade, quando a gente faz o que é verdadeiro, o que é correto, a gente se sente assim em paz. Por quê? Assim como Paulo, gente, como é que pode? O cara estava já para ser decapitado e ele estava nessa paz toda. Olha só, os olhos de Paulo não estavam fitos no problema, na circunstância, estavam fitos no além da morte. Ele já estava vendo o prêmio que ele ia conquistar. Né? Ele já sabia do prêmio que estava aguardando por ele. Então, eu e você devemos pensar assim, não nas circunstâncias dessa vida, não no que pode acontecer aqui, mas o nosso olhar está fito em Jesus. O nosso olhar deve estar firme nele, que é o autor e o consumador da nossa fé. E ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida, de modo que nós podemos esperar. Já senti o cheiro da recompensa, o cheiro
da vida maravilhosa que nós teremos junto com Ele, né? A coroa que Ele vai colocar na nossa cabeça e vai dizer: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor, e assim nós estaremos com Ele. Então, essa visão do que nos aguarda deve dar muita esperança, deve dar disposição e alegria para nós, os cristãos. Como Paulo, que estava aqui já para ser executado, e ele estava com tanta paz, e ele disse: olha, uma coisa eu sei, eu combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé, estou pronto para partir. E agora o que me espera é um prêmio. O que me espera é a coroa da justiça, né? Que ele me dará quando ele voltar. E o prêmio, ele diz, não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Você está aguardando a vinda de Jesus? Nós estamos com grande expectativa da vinda do nosso Rei, aquele que virá nos buscar, né? Nós viemos para cá, para a terra, para realizar uma missão para Ele, mas Ele garantiu: olha, eu vou preparar um lugar para vocês lá, para onde eu estiver, vocês estejam também. Então nós estamos na expectativa, porque Ele é fiel no que fala. Ele prometeu e Ele vai vir nos buscar. Então é nessa expectativa que nós encerramos o livro de 2 Timóteo, né? Recebendo essas instruções, recebendo alegria, recebendo essa palavra de ânimo para darmos continuidade à nossa caminhada de fé. Eu encontro você amanhã. Amanhã nós vamos dar início a uma carta pastoral também. Tito também era um jovem instruído por Paulo, era um filho na fé, era um pastor também, então é uma carta pastoral também. Mas vamos ver quais são as instruções, porque uma coisa que eu acho maravilhosa no Espírito, em Deus, é que não repete as coisas, ele não repete. Se a gente olha para a Bíblia assim, já sei de tudo, então tudo perde a graça, a gente mata as expectativas, a gente mata as revelações, a gente mata a criatividade. Não, a vida com Deus, cada um é de um jeito. Então a carta de Paulo a Tito tem palavras de instruções maravilhosas para mim e para você. E eu quero chamar você para amanhã a gente dar início a essa leitura. A carta de Paulo a Tito é uma carta pequena, mas é muito poderosa. E nós vamos ler amanhã juntos. Eu espero você amanhã para juntos darmos continuidade a essa leitura. Tá bom? Se anime com essa palavra. Se alegre, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você. E aqueles que não estão felizes, receba a alegria do Senhor, porque o Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos falta. Nós somos regidos, queridos, embora estamos aqui no mundo, mas a nossa pátria é o céu. Nós somos embaixadores de Cristo e nosso governo é de lá. Nós somos governados pelo nosso espírito, por aquela verdadeiro ser, governado pelo céu. Então a nossa expectativa está no Senhor. Ele é bom, Ele é um justo juiz, Ele é santo, Ele é puro, Ele não muda. E aqui é o que der, né? Aqui é o que a gente tiver que viver aqui, a gente vai viver. Não tem nada, tá tudo certo. O que tiver que vir, que venha, né? Porque nós estamos preparados, firmes em Deus. E firmes em Deus a gente passa por essas situações todas que podem nos contrariar por aqui. Eu vejo vocês amanhã no nome de Jesus, ó. Dá um beijo no seu coração, dizer que eu amo você, agradeço pela sua companhia e vejo você amanhã, no nome de Jesus, às 6 da manhã, para juntos estudarmos a Bíblia, tá bom? Fica firme no Senhor, a gente se vê amanhã no nome de Jesus. Tchau, tchau. Deus é bom. Deus é bom e o diabo não presta.